Olá, caros e queridos alunos do quinto semestre, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo de Prática Jurídica 1. E hoje nós falaremos sobre jurisdição, um conteúdo de suma importância para que vocês possam entender a atuação do Estado diante do Poder Judiciário. Como que o Poder Judiciário ele, ele é exercido, né, a partir aí de um poder do próprio Estado diante da sociedade. Antes de começarmos a falar sobre isso, pessoal, gostaria de tratar de alguns assuntos com vocês. Nós, durante todo o início do semestre, eu juntamente com o professor Paulo estamos ministrando esse conteúdo de Prática Jurídica 1 e estamos observando que alguns alunos não têm realizado as atividades, os exercícios práticos e até mesmo as avaliações. E por isso gostaria de lembrá-los da importância da realização desses conteúdos avaliativos, porque de uma certa forma nós fecharemos toda a análise no final do semestre e vocês precisam ter a quantidade ali mínima de execução dessas avaliações. Então, muitos alunos ainda não enviaram as respostas desses exercícios, dessas avaliações, e eu pediria uma certa atenção de alguns alunos para que não ocorresse a reprovação desse nosso conteúdo tão importante. E assim, pessoal, não é considerado uma disciplina, porém é um momento que vocês têm a oportunidade de enxergar a teoria na prática. Nós que estamos aqui na labuta da advocacia, diariamente nós estamos exercendo toda esta teoria, toda esta prática que estamos então passando a vocês. Não deixem de explorar todo este conteúdo, aprofundar os estudos de vocês por meio das doutrinas e até mesmo as jurisprudências que vocês encontrarem a respeito, casos práticos, quem já está fazendo estágio começará a entender muito melhor a elaboração de uma petição inicial, de uma contestação, por meio desses conteúdos que nós estamos estudando até aqui. Tá legal? Então fica apenas um alerta aí para vocês antes de nós darmos início ao conteúdo de hoje. Então, finalizando a unidade 2, 3, que o nosso professor Paulo Tavares finalizou, agora nós começaremos a falar sobre o conteúdo, então, da jurisdição. Pessoal, nós falamos aqui anteriormente, é interessante que vocês realizem os estudos de vocês da seguinte forma: através de uma doutrina na qual vocês tenham uma familiaridade, gostam, na verdade, da linguagem daquele doutrinador, e também através de um Código de Processo Civil comentado. Quem tem essa oportunidade, aproveite mesmo, porque é ali que acontece a interpretação de cada um dos artigos. E claro, como vocês estão começando a ter o contato com a prática, é de suma importância que haja então uma interpretação de cada um desses artigos, a fim de que vocês entendam melhor como que isto funcionará na prática. Porque quando nós estamos nos bancos da faculdade, é muito comum que essa situação ela fique distante aos nossos olhos. E isso não é porque não é o dia a dia de vocês. E quando de fato chega o momento dessa aplicação, é que nós começamos então a entender, a fazer sentido tudo aquilo que nós estudamos durante a faculdade. Por isso que é interessantíssimo nós aprofundarmos o nosso interesse por essa prática jurídica, tá certo? Então, queira ou não, no quinto e sexto semestre é um momento da faculdade ali que vocês têm uma dificuldade maior, porque é quando o aluno começa a sair da teoria e entrar na prática,
tá certo? Então não deixem de aproveitar este rico conteúdo que é disponibilizado a todos vocês. Tudo bem? Pessoal, vamos começar entendendo primeiro o que é a jurisdição. A jurisdição, pessoal, é nada mais, nada menos do que o dizer o direito. É uma palavra latina que, queira ou não, traz em seu conteúdo a função de dizer o direito. E quem tem essa função de dizer o direito é o Estado. O Estado ele tem a obrigação, o dever de promover a paz social, de promover a harmonia na sociedade. Ou seja, este controle ele é estatal. Então o Estado ele tem por obrigação controlar a atuação da sociedade, daquele que está inserido na sociedade. Ele precisa então controlar, dizendo o que pode, o que não pode. E aquele que simplesmente feriu uma determinada legislação, uma determinada ordem estatal, este também tem por dever então agir coercitivamente, agir corrigindo aquela conduta com o único intuito de promover a paz social, a harmonia na convivência entre todos os seres humanos. Tudo bem? Então a jurisdição, quando nós entendemos a jurisdição, nós começamos a entender essa atuação estatal, essa obrigação do Estado de dizer o direito. E aí, logicamente, que depois nós faremos uma distinção entre o que é a jurisdição e o que é a competência, tá? Vamos então aprofundando primeiramente nessa questão da jurisdição antes de adentrarmos na competência. E aí, pessoal, quando nós então temos uma situação, uma intercorrência na sociedade, nós buscamos pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário nada mais é do que um braço do próprio Estado, que é criado a partir do momento que a sociedade necessita de um amparo. Aquele ser humano que teve então um prejuízo, ele tenha então a quem buscar para que esse prejuízo possa então ser reparado. Então esta jurisdição é o poder, o dever, a função, a atividade exercida então pelo Estado. Tudo bem? Como o próprio Humberto Teodoro Júnior, ele afirma que a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função, atividade e dever do Estado. Poder por quê? Porque é manifestado através do Estado este seu poder. Através do Poder Judiciário é manifestado o poder estatal, tá certo? Como função, nós entendemos que é encargo do Estado promover esta harmonia na sociedade, esta paz social. Esta é a função do Estado e, logicamente, que é exercida a partir do Poder Judiciário, tá bem? E como atividade é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo poder e cumprimento à função que a lei lhe comete. Ou seja, se a lei determina que os seres humanos devem agir daquela maneira, o juiz ele tem por obrigação exigir esse cumprimento. Então, esse dizer o direito é através do juiz. É o juiz que segue estritamente aquilo que está escrito na lei. Então, é uma atividade jurisdicional, exercida, então, porque o Estado dá a este juiz esta ordem, esta atividade. E, por último, nós temos como dever, que mostra-se uma obrigação estatal, oferecer o acesso ao judiciário.
para a resolução dos conflitos. Ou seja, o que o Estado então ele faz? Eu preciso trazer a harmonia para a sociedade, a paz social. Então eu crio um poder judiciário para que a sociedade então conflituosa venha até o poder judiciário e eu consiga harmonizar toda aquela situação. Estão conseguindo entender? Então o poder judiciário, ele é uma extensão do próprio Estado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então estudar mais um pouco sobre aquilo que Humberto Teodoro nos diz acerca da jurisdição. Então ele diz o seguinte, ele afirma, que a jurisdição se apresenta como atividade estatal secundária, instrumental, declarativa ou executiva, desinteressada e provocada. Vejam, da mesma forma, Grinover, Sinta e Dinamarco, eles enumeram outras características. Quais são essas outras características? Um caráter substitutivo. Por que caráter substitutivo? Exercendo a jurisdição, o Estado substitui com uma atividade sua as atividades daqueles que estão envolvidos no conflito. Ou seja, ele traz para si a obrigação de resolver aquele conflito e devolver para as partes a resolução, levando a eles uma harmonia diante da aplicação da lei. Consegue entender? Só que, logicamente, que esse caráter substitutivo, em que o Estado se substitui, é através de quem? Quem que ele coloca lá no lugar para que possa exercer esse papel? O juiz. O juiz. Então, o juiz, ele se substitui, ele é o Estado naquele momento. Ele que vai dizer, então, o direito. Tá certo? A existência de lide é fundamental que exista a lide para que o Poder Judiciário possa se manifestar, para que o Estado possa, então, intervir. Sem a existência de lide, não há intervenção estatal. Por quê? Se não existe a lide, nós vamos entender o quê? Que o Estado, que a sociedade, ela está harmoniosa. Ela não está em conflito. Ela está conforme o próprio Estado desejou, seguindo as regras, as leis, ou seja, todas as normas por ele aplicadas. A inércia. Para a sua imparcialidade, o juízo permanece inerte. Ou seja, o Estado está ali, através do Poder Judiciário, quieto, esperando que alguém bata as portas para que ele possa então dizer o direito. Ele não manifestará, não irá intervir na sociedade se essa sociedade estiver harmoniosa. Agora, a partir da existência de um conflito, cabe a este que sofreu um dano procurar pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não irá até este cidadão. Tá certo? Tudo bem? Porque ele deve ser imparcial. Definitividade. Os atos jurisdicionais, eles precisam trazer uma segurança jurídica. Eles são definitivos. A partir do momento que eu tenho uma sentença transitada em julgado, esta sentença faz coisa julgada. A não ser que dentro dessa sentença tenha algum vício. Essa sentença esteja maculada. Aí, a partir daí, eu tenho então algo passível de nulidade, onde eu tenho então 2 anos
para que eu possa ingressar com uma ação direto no tribunal, que é uma ação rescisória, pedindo a nulidade dessa sentença. Tudo bem? A não ser esta exceção, toda sentença transitada em julgado faz coisa julgada. Isso tudo para trazer uma segurança jurídica para as partes, porque senão eu ficaria muito condicionado a qualquer mudança que poderia acontecer, me trazendo uma insegurança diante do Poder Judiciário e da sociedade, claro. Investidura. A jurisdição só será exercida por quem tenha sido regularmente investido na autoridade de juiz. E quem que é investido na autoridade de juiz? Aquele que passou no exame, aquele que passou no concurso público de provas e títulos. Então, a partir do momento que há a investidura de juiz, este recebe, então, a jurisdição para atuar onde? Em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Então, a jurisdição, esta investidura, ele tem, então, uma aderência ao território, que ele se volta diretamente ao território nacional. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Estão conseguindo entender? Outra situação que nós temos, que é a indelegabilidade. É vedado a qualquer um dos três poderes delegar suas funções. Delegar suas funções. O Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, eles não podem delegar as suas funções. Eles possuem algumas agências reguladoras que auxiliam na execução daquilo que lhe é inerente, mas ele não delega. Né? Como nós temos dentro do Poder Judiciário, nós temos o Tribunal de Arbitragem. São tribunais que auxiliam o Poder Judiciário, que trazem uma conciliação na resolução de conflitos na sociedade. Mas jamais qualquer um dos três poderes, eles serão delegados a terceiros. Tudo bem? Inafastabilidade. O artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, ele coloca que o Poder Judiciário ele não pode se escusar de resolver qualquer conflito. Qualquer conflito. Isso é uma garantia das partes. Imagine nós, como advogados, nós damos entrada, então, em um processo e o juiz... não posso analisar a sua ação, não. Não vou analisar. Ele se nega a analisar qualquer conflito. Não. Isso é uma garantia para a sociedade. Tudo bem? E o juiz natural? Da mesma forma, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, ele proíbe o quê? O tribunal de exceção. E o que é o tribunal de exceção? O tribunal de exceção nada mais é do que a criação de um tribunal à parte e que ele se torna político, com interesses. Então, não há possibilidade, então, de um poder judiciário político. Eu não posso criar um poder, um tribunal de exceção, para que eu julgue determinados casos apenas. Não podemos. Então, a mesma lei que eu aplico a uma determinada pessoa, ele também deve ser aplicado a outra. Tá certo? Improrrogabilidade. Os limites do poder jurisdicional são traçados pela Constituição Federal. Cuidado quando vocês estiverem estudando competência,
Porque alguns autores, eles colocam que a competência é o limite da jurisdição. Não. Competência não é o limite da jurisdição, mas o fracionamento da jurisdição. Tá certo? Então, todo juiz, ele possui a sua jurisdição, válida para todo o território nacional. Porém, como nós temos múltiplas espécies de conflitos, não há possibilidade de um único juiz entender profundamente sobre todas as espécies de conflitos. Por isso que nós temos um fracionamento desta jurisdição, a qual nós chamamos então de competência. Essa competência ela é delegada aos juízes para que esses possam trabalhar de forma efetiva para a sociedade. Eles possam entregar o direito, porém um direito efetivo. Vejam, nós temos diversas espécies de conflitos na sociedade. Conflitos na área militar, conflitos na área trabalhista, conflitos na área civil, na área criminal, ambiental, tributária. Humanamente impossível que o ser humano consiga ser especializado em todas as áreas. Então, por isso que nós temos o fracionamento dessa jurisdição, criando, então, varas especializadas como o direito eleitoral, o direito militar, direito trabalhista. Então, nós temos uma justiça especializada e, da mesma forma, nós temos a justiça comum federal e estadual. Tudo bem? Mas nós vamos aprofundar sobre isso mais para frente. Porém, neste primeiro vídeo, já gostaria de trazer para vocês um pouco daquilo que é a jurisdição e a sua diferença com a competência. Tudo bem? Conseguiram entender? Espero que sim. E daqui a pouco nós nos vemos no próximo vídeo. Até já, pessoal!